Diário das 12, com Mariana Nogueira. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Diário das 12. Hoje, dia 17 de setembro, é o último dia em que todas as escolas já arrancaram com o ano letivo 2020-2021. Esta semana muito se tem falado das regras que pais, alunos, professores e educadores têm de adotar, mas a parte emocional pouco se tem falado. Para nos esclarecer algumas dúvidas, já tenho na minha companhia a doutora Marina Ferreira da Silva. Olá, muito bom dia. Bom dia, obrigada Mariana uma vez mais por considerarem a psicologia como algo muito importante até mesmo neste tópico, não é? Que foi Claro. O regresso às aulas, ou que está a ser o regresso às aulas, visto que as aulas está previsto que comecem entre 14 e a 17. Naturalmente que, como disse, temos vindo a focar as medidas de proteção, higiene, não é? Que as escolas vão adotar. Naturalmente que este ano é um bocadinho mais atípico do ponto de vista psicológico. Todas as transições, tanto do infantário quanto para o primeiro ciclo, como até do primeiro ciclo para o quinto ano, merecem alguma atenção do ponto de vista da psicologia, não é? Porque os meninos estão a crescer e naturalmente com eles também algumas alterações. Este ano um bocadinho mais porque por toda a conjuntura, digamos assim, uma situação completamente diferente. É preciso ter um pouquinho mais de atenção. É importante nós deixarmos, se calhar, algumas indicações e algumas sugestões de ferramentas e estratégias que pais poderão adotar, assim como as próprias escolas. Exatamente. Doutora Marina, mas antes de pegarmos nos educadores, nos filhos, nos alunos, se calhar começávamos pelos pais, porque muitas vezes são os pais que transferem toda a negatividade, todo o nervosismo para as crianças. Exatamente. Aliás, em consulta, quem me conhece sabe que eu digo sempre isso: pais nervosos, pais felizes, filhos felizes. Isto porque muitas vezes os pais antecipam, se calhar, os aspectos negativos que poderão correr menos bem neste regresso à escola e muitas vezes não se estão a dar conta que estão a transferir esta sua preocupação, esta sua própria ansiedade para os filhos. Se calhar, a partir daqui, deixar a primeira dica, que é reconhecerem em si próprios os pais o que é que estão a sentir e têm toda a legitimidade para se sentirem preocupados, não é? Porque os filhos são o seu bem mais precioso, mas se calhar, como estava a dizer, reconhecerem em si próprios, não é? As suas próprias emoções, aquilo que estão a sentir, conseguirem fazer desde logo uma gestão das suas próprias emoções para depois também conseguirem ajudar os filhos. Os mais pequenos. Depois, ao nível emocional, naturalmente que nós todos sentimos emoções positivas como negativas. Com os meninos nós podemos dar-lhe conta exatamente disso, de que as emoções menos positivas, como a tristeza, o medo, a preocupação, até a própria ansiedade, são importantes. É importante os meninos expressarem estas emoções. E como é que os pais o podem fazer? Como é que podem estimular a expressão destas emoções? Que essas emoções são absolutamente normais. E válidas, e até adequadas, não é? Porque se elas surgem, é porque são importantes também para haver uma regulação do nosso comportamento. Portanto, é importante, se calhar, os pais dialogarem abertamente com os filhos a este nível emocional e perguntarem: olha, mas tu estás triste, mas tu estás preocupado, queres partilhar comigo aquilo que tu estás a pensar no que diz respeito a este regresso à escola? Queres partilhar com a mãe? Queres partilhar com o pai? E, portanto, este diálogo, sobretudo em escuta ativa, vai permitir à criança, se calhar, tranquilizar-se desde logo um bocadinho mais. Esse diálogo que é importantíssimo em todas as fases, mas neste ano atípico ainda mais. Exatamente, ou seja, como eu estava a dizer, todos os anos são importantes e este recomeço da escola é importante. Este ano, por toda a conjuntura que nós já temos vindo a conhecer, por todas as razões que todos nós já conhecemos, é ainda mais importante. E por parte das escolas, dos educadores de infância, diretores de turma, quais são as medidas ou algumas dicas que eles podem ter? Porque, doutora, se pensarmos, por exemplo, no pré-escolar, há muito choro da criança, o educador, o auxiliar vão pegar na criança. Este ano, se calhar, não há muito isso, não há muito sorriso para os receber. Exatamente, ou seja, nós sabemos que através do toque nós conseguimos tranquilizar seja quem for. Claro que uma criança, ainda mais. É normal até que nesta fase alguns meninos sintam um bocadinho aquilo que se denomina de ansiedade de separação. E isto é normal em todas as transições, ou poderá acontecer, em que se sente um bocadinho mais de ansiedade ao se separar das figuras mais significativas para a criança, que são os pais.
atendendo a que passaram muito mais tempo do que o habitual com os pais, fruto da quarentena, fruto destes meses que nós tivemos todos muito mais, que os pais passaram muito mais tempo com os filhos. Esta ansiedade de separação poderá ser um bocadinho mais evidente ou poderá evidenciar-se um bocadinho mais do que noutras alturas. Claro que do ponto de vista de quem recebe a criança, seria muito mais fácil, como habitualmente, lhe dar um abraço ou lhe dar um beijo. Aqui serão as palavras que terão um poder ainda maior, palavras de conforto, palavras que tranquilizem a criança, de vai correr tudo bem, não há problema nenhum em nós expressarmos isto exatamente desta forma, não é? Apesar que nós sabemos, e como havemos partilhado até em off, Mariana, a máscara esconde um bocadinho aquilo que nós passamos para os outros. E uma criança que ainda não tem um discurso ainda muito estruturado e que ainda não se consegue expressar tal e qual um adulto, poderá sentir um bocadinho mais de dificuldade porque as nossas emoções ficam escondidas com a máscara. Claro que aqui será tranquilizar através das palavras, até eu tenho visto que as próprias escolas, não é, ao longo destes últimos dias, têm preparado sessões de acolhimento, têm deixado mensagens aos portões, sim, têm colocado a escola de uma forma atrativa para que quando as crianças cheguem percebam, ok, aqui é um lugar bom, a escola é um lugar seguro, como sempre foi. Ótimo, ótimo. Dicas fundamentais. Doutora, a relação entre pai e escola deve agora ainda ser mais vincada? Como os psicólogos, não é, e todos os agentes educativos têm vindo a mencionar, é muito importante se desenvolver uma sinergia entre família e escola. Isto em circunstâncias normais. Neste momento, quanto mais for a proximidade dos cuidadores, dos pais, dos responsáveis parentais ou até eventualmente encarregados de educação com a escola, maior vai ser aqui a conexão entre estas duas partes e mais se poderá então adotar um conjunto de atitudes perante a criança, até porque umas crianças vão reagir muito bem, outras poderão não reagir muito bem, só conversando entre si é que conseguirão perceber, não é, como é que a criança se está a sentir em contexto educativo, para depois também em contexto familiar os próprios pais conseguirem ajudar. Ainda no que diz respeito ao contexto escolar, mais do que nunca, se calhar as escolas têm que estar mais preparadas para fazer aqui uma avaliação das necessidades, para perceberem quais são os fatores de risco no momento e então criarem uma espécie de via rápida para um atendimento psicológico, com os psicólogos que estão ao dispor na escola, para um atendimento muito mais rápido e ajustado para que se consiga logo no momento inicial em que a criança está a expressar algum tipo de problemática ou de preocupação um bocadinho mais acentuada, para que se conseguir fazer um trabalho muito mais precoce e se evitarem se calhar algum estado emocional que mereça um bocadinho mais de atenção clínica no futuro. Os psicólogos neste ano são ainda mais importantes para acompanharem a situação dos alunos. Doutora Marina, acho que abordámos dicas fundamentais para encarregados de educação, para professores, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Nestes primeiros dias, não é, em que os meninos regressam da escola, já o era importante, claro que agora passa a ser ainda mais importante também, o perguntarem como é que correu a escola, mesmo até abrirem espaço para que expressem aquilo que correu menos bem, validar as emoções da criança é crucial. Eu compreendo perfeitamente porque é que tu estás preocupado e eu até compreendo porque é que tu ficaste um bocadinho triste por não conseguires abraçar os teus colegas e por não conseguires tocar nos teus colegas. Esta validação das emoções certamente que irá tranquilizar ainda mais a criança. Sendo que a rotina é muito importante, devemos retomar o mais rapidamente possível a rotina normal e antecipar os aspectos positivos de que a escola neste momento tem ao dispor da criança. Eu sei que é muito complicado para os pais, muitas vezes, não focarem nas suas preocupações e não focarem no que poderá correr menos bem. Eu tenho visto até em contexto de consulta e tenho sentido que os pais dizem muitas vezes: e se a escola volta a fechar novamente, se calhar em vez de nós termos este discurso, se calhar podemos tentar focar
e antecipar aquilo que de bom irá acontecer nestes primeiros tempos. Olha, e dizer mesmo ao filho, olha, sabes, mas tu vais rever os teus colegas, vais estar outra vez em contacto com a tua professora, já não estavas há tanto tempo, pelo menos desta forma presencial, tentarmos evitar aqui uma antecipação negativa do que poderá acontecer pelo negativo e fazê-lo no sentido contrário. Muito bem, doutora Marina, foi um gosto enorme tê-la cá. Obrigada. Foram dicas essenciais e que tenho a certeza que agora o regresso à escola será muito mais pacífico. Passamos agora para uma curta pausa de 30 segundos. Voltamos já. Seja muito bem-vindo a esta que é a segunda parte do Diário das 12. A GNR promove projeto Regresso às Aulas 2020, deixando sugestões a pais, alunos e restante comunidade educativa. A Guarda Nacional Republicana realiza nos períodos de 24 a 25 de setembro um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos diversos intervenientes no ambiente escolar, desde professores, alunos e encarregados de educação em todos os estabelecimentos escolares na sua área de responsabilidade. Segundo as autoridades, o projeto tem como objetivos transmitir conselhos de segurança e restringir ações, atitudes e comportamentos de risco potenciadores da propagação da pandemia Covid-19 em todo o território nacional. Com o aumento do fluxo de trânsito devido ao transporte de alunos para a escola, as autoridades confirmam ser importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças. Irão também ser realizadas ações de patrulhamento orientado para o cumprimento das normas destinadas a prevenir a propagação da Covid-19. As aulas estão de volta e as escolas estão prontas para um regresso em segurança, mas tudo começa em casa. Como tudo começa em casa, para ti que és aluno, segue todas estas recomendações. Lava muitas vezes as mãos, usa corretamente a máscara, não partilhes objetos nem comida, cumpre as regras de distanciamento social e circula pelos percursos assinalados. Tempo de vermos agora como é que está o trânsito na região. Existe manutenção na via na A4 ao km 8, ao km 13 e ao km 49,5, no sentido Porto-Amarante. Tempo de analisarmos agora o boletim meteorológico para esta quinta-feira. As previsões para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, períodos de céu muito nublado e vento por vezes forte nas terras altas. As temperaturas máximas poderão rondar os 30 graus Celsius e as temperaturas mínimas os 16 graus. E chega ao fim este bloco informativo que foi inteiramente dedicado ao regresso à escola. Resta-me desejar um ótimo início de ano letivo aos alunos, professores e a toda a comunidade educativa. O Diário das 12 volta amanhã com mais notícias da região e espero, como sempre, por si, desse lado. Tenham um bom dia. Diário das 12, com Mariana Nogueira. Novo canal. Sempre novo, sempre seu.